Opa galerinha, tudo belezinha com vocês? Temos aqui a nossa 10ª aula do curso Lógica de Programação nas linguagens C e Pascal. E hoje temos aqui a aula, no caso a segunda aula sobre estruturas. A primeira foi sobre estruturas condicionais e a segunda aula aqui agora é sobre estruturas de repetição, Muito útil na programação, Elas também são chamadas de loops ou laços. E essas estruturas servem para eu repetir um determinado conjunto de instruções no meu programa. Caso eu fosse, por exemplo, fazer um programa que repetisse uma tal coisa 5 vezes, eu deveria, no caso, colocar 5 vezes o mesmo código no meu programa? Não. Isso é um retrabalho muito grande. O que é que eu faço? Eu crio uma estrutura de repetição que vai repetir aquela instrução, aquele conjunto de instruções 5 vezes ou quantas vezes eu achar que seja necessário. E eu posso fazer isso aqui de duas formas. Eu tenho aqui a forma determinada e a forma indeterminada das minhas estruturas de repetições. O que são as determinadas, As determinadas, a gente define a quantidade de vezes que a gente vai fazer com que ela se repita. Digamos que eu queira que ela se repita 10 vezes. Eu programo lá, para ela se repetir 10 vezes, ela vai repetir, no caso de 1 a 10, ela vai se repetir 10 vezes. E eu tenho a indeterminada, que eu não defino quantas vezes ela vai se repetir. Ela vai continuar se repetindo enquanto a condição for aceita. Para determinada, a gente usa de for. A gente chama for, For significa para em inglês. E as indeterminadas, a gente chama de while, Em inglês significa enquanto. E aí, quais são as utilidades que eu tenho aqui? Exemplos de utilidades para a gente que está começando a programar, O que a gente vai usar, Estrutura de repetição. Eu posso impedir que o programa finalize, Hoje, para quem trabalha com programação mais avançada, hoje você tem aquele xizinho, ali em cima que você clica, o programa ele encerra. Só que do nosso modo, no modo assim, para aprendizado, a gente não utiliza recurso visual como mouse, a gente recusa texto. Então o que a gente faz? A gente cria, no caso, uma estrutura de repetição que vai fazer com que o programa sempre repita, o escopo dele, até que uma opção seja selecionada, ou seja, ele vai repetir aquele bloco principal de instrução do programa até que uma opção seja selecionada, no caso a opção de sair. Eu posso também preencher uma lista com o próximo assunto que a gente vai aprender, que é vetores, depois vão ser matrizes. A gente vai trabalhar com preenchimento e exibição de uma lista. Então o que a gente vai fazer? A gente vai preencher uma lista, a gente vai percorrer itens de uma lista e vai preencher enquanto a lista não acabar, ou seja, você tem aí uma estrutura de repetição para isso. Eu também tenho aqui cálculos contínuos, fatorial, progressão aritmética, progressão geométrica, no caso PA e PG. O que é um fatorial, por exemplo? Um fatorial de um número é a multiplicação daquele número e todos os antecessores até chegar a 1. Por exemplo, 4 fatorial significa 4 vezes todos os anteriores até 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, você tem uma repetição de valores nisso aí. Isso vai servir para qualquer número. Qualquer número que você aplicar um fatorial com a estrutura de repetição que você definir, você vai conseguir fazer de forma genérica. A gente também pode fazer contagens de itens, A gente vai estar lá contando itens. O que é contar itens? É você agregar e incrementar valores, incrementar de 1 em 1, até que eles acabem. Ou seja, enquanto os itens não acabarem, ele vai contar de 1 em 1. Isso é uma contagem de itens, E outros exemplos, que vão entrar aqui na parte de estrutura de repetição, que são bem simples de se entender, é bem simples de utilizar. Só basta entender o conceito, da estrutura de repetição e quando você vai utilizar estruturas determinadas e estruturas indeterminadas. E eu tenho aqui as estruturas de repetição determinadas, Como eu já falei no começo da aula, definimos a quantidade de vezes que ela irá repetir. Por exemplo, eu tenho um programa que eu desenvolvi e eu quero que ele repita o termo computação da pressão 5 vezes. Ou seja, na tela ele vai ser assim, computação da pressão, 1 em cada linha, 5 vezes. Eu colocaria lá, imprima a computação da pressão, imprima a computação da pressão, imprima a computação da pressão 5 vezes? Não, isso é um retrabalho. O que eu faço? Eu crio uma estrutura de repetição que vai repetir isso aqui 5 vezes, Com 1 ou 2 linhas eu consigo fazer isso, em vez de escrever 5 linhas de impressão. E é bem básico, Aqui eu tenho um exemplo de código, no caso, essa linguagem aqui não existe, foi a linguagem que eu bolei aqui para essa aula. Eu tenho o início do programa, Início do código, na verdade. E esse início termina aqui, no fim, início, beleza. Tudo que tiver dentro, tiver indentado aqui à direita, faz parte desse programa aqui, desse código fonte. Eu tenho aqui agora o para. O para seria equivalente ao for. Aqui. Seria equivalente ao for, Que a gente vai utilizar nas estruturas de repetição determinadas. Eu tenho aqui, para 1 até 5, ou seja, ele vai de 1, 1 até 5. Então ele vai 1, 2, 3, 4, 5.
ele vai repetir 5 vezes o escrever, né, que é uma função que eu defini, para escrever na tela. O que tiver aqui dentro do parênteses, né, do meu escrever, da função escrever, são os parâmetros, né, ele vem primeiro aqui na tela. No caso, escreva computação da pressão. E aí, com isso aqui, eu criei uma estrutura de repetição, né, muito fácil mesmo. Eu defini aqui, ó, que ela vai de 1 até 5, escrever na tela, né, computação da pressão. Beleza. Só que tem uma pequena alteração, né, que a gente utiliza na real, né, porque aquilo ali foi um exemplo, né, fictício. Na real mesmo, toda a estrutura de repetição, ela é atrelada a uma variável, né, numérica inteiro. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, eu defini a variável contador. Aqui o contador é do tipo número inteiro, beleza? Para quem estuda, está estudando C, int, contador. Se fosse Pascal seria int, 2 pontos integer, né? Definição de variáveis. Eu tenho aqui, ó, para contador igual a 1, ou seja, a variável contador, ela recebeu o valor 1 no começo da estrutura de repetição. E então aqui, ó, até 5, faça. Ou seja, o contador, a variável contador, ela vai variar o valor dela. Por isso que o nome dela é variável, né? E ela vai variar de 1 até 5, né? E sempre incrementando de 1 em 1. E quando eu executar esse código aqui, ele vai escrever na tela a computação da pressão, né? E vai sair dessa forma. Ou seja, na real, a gente usa essa forma aqui para definir nossa estrutura de repetição, né? E cada linguagem utiliza ela de uma forma diferente, mas é mais ou menos nesse mesmo conceito aqui para todas as linguagens. E aqui, né, seria com relação à variável, né? A variável contador, ela vai mudar o valor dela em cada instante da repetição, ou seja, para cada instante de repetição eu tenho um incremento de valor nessa variável contador. E aí eu tenho aqui, ó, para contador que recebeu 1, ou seja, a variável contador ela começou com 1 até 5, ou seja, ela vai variar de 1 a 5. Se eu fosse escrever, no caso, o que está dentro dessa variável aqui, em cada instante, né? Em vez de imprimir aqui computação da pressão 5 vezes, eu imprimi o valor que está na variável contador. O que acontece? Eu vou ter aqui, ó, 1, que é do primeiro instante. Chegou aqui no final, né? Ele volta para cá para a estrutura de repetição. Ele incrementa 1, o que era 1 passa a ser 2, ele imprime 2. Aí eu, né, faço todas as instruções, né? No caso só tem 1, então eu só vou fazer uma. Aí quando eu chegar aqui no final, ele vai voltar para cá, 3. Aí ele vai mudar o valor aqui do contador, vai ficar 3 aqui, depois 4, depois 5. Quando ele chegar aqui no 5, ele vai chegar no fim para. Ou seja, ele só vai estar executando a estrutura de repetição enquanto ele estiver na faixa de valores definidos, né? Ou seja, enquanto ele estiver de 1 até 5, ele vai realizar a estrutura de repetição. Bom, isso aqui é basicamente o que eu já falei, né? Que ela vai variar o valor e o valor ele sempre vai ser valor é igual a valor mais 1. Ou seja, se eu tinha valor 1, ou seja, o valor vai ser igual a 1 mais 1, 2. Se eu tinha valor 7, ele vai ficar 7 mais 1, 8. Ou seja, ele vai incrementar, né, a cada instante do estrutura de repetição. Só que eu também posso fazer com que ele decresça, que ele decremente aqui, ó, valor vai ser valor menos 1. Eu posso criar aqui, né, no caso, uma estrutura de repetição que vai ser para 5 até 1, ou seja, ele vai fazer 5 vezes, só que ele vai fazer ao contrário, ele vai fazer de 5 até 1, decrementando o valor, né? E agora aqui as estruturas de repetição indeterminadas, né? Como eu defini lá no começo, né? Ela se repetirá enquanto uma condição ela for atendida. Isso aqui é interessante porque a gente pode fazer programas que a partir de uma condição ele vai finalizar ou ele vai executar alguma coisa. Ou seja, a gente não precisa se preocupar em, poxa, será que o cara vai executar aquele programa 5 vezes, 10 vezes? Não, ele vai executar enquanto ele quiser. E o que significa o quanto ele quiser? Significa que quando ele decidir parar o programa, ele vai colocar uma opção. E se essa opção for a condição da estrutura de repetição, quando ela deixar de ser atendida, ele sai da estrutura de repetição e, por exemplo, encerra o programa, né? Elas são, assim, simples para entender, né? Simples para pensar em modo geral, mas elas são um pouco mais complexas. Vocês vão ver aqui que o código saiu maior. Para um exemplo básico, estrutura de repetição incondicional, né? E o programa que eu desenvolvi, né, o que é que ele faz? Ele imprime números até 9, no caso. A partir de 10 ele não imprime mais, ele sai do programa, ele encerra a estrutura de repetição. E aí ele vai lá, ele colocou lá 8, deu Enter. 8 é menor que 10? Então ele imprime 8.
7 é menor que 10? É, então ele vai imprimir 7. Ele vai imprimir infinitamente, né? Até que 1 seja 10 ou maior. A partir do momento que ele for 10, ele vai interromper a estrutura de repetição. E aqui, esse é o código para você fazer essa solução que eu acabei de explicar. Eu tenho aqui o início e o fim do início, beleza? Tudo que tiver aqui faz parte do programa. Eu tenho aqui a definição da minha variável chamada valor. Ela também é do tipo número inteiro. Eu adicionei um valor aqui chamado igual a zero, né? A variável valor, ou seja, valor agora é igual a zero. Se eu não colocasse isso aqui, ela não entraria nessa estrutura de repetição. Ela seria aqui valor igual a vazio, ela não seria nada. Ou seja, se ela não é nada, ela não tem como ser menor que 10. Ela seria um valor nulo, seria um valor inexistente, né? E aí ela não entraria na estrutura de repetição. Mas como eu coloquei aqui que ela é igual a zero, e ela é menor do que 10, no caso 0 é menor que 10, ela vai entrar na estrutura de repetição. E esse enquanto aqui seria equivalente ao while, né, que a gente viu lá no começo do slide, né? E aqui, ó, valor menor que 10. Enquanto o valor for menor que 10, faça. Valor é igual a 10. É menor que, o valor é igual a 0. É menor que 10? É. Então ele já entra aqui na estrutura de repetição. E eu tenho aqui a função escreva, né? Digite um número menor do que 10. Ele vai digitar lá, ó, digitou 5. Leia é a função que eu defini que vai capturar o que ela digitou e armazenar na variável valor. Ou seja, valor agora é como eu vou colocar aqui, o valor é igual a 5, ou seja, ele capturou o que você digitou ali na entrada do teclado e armazenou aqui na variável valor. Agora aqui eu tenho estrutura condicional, que a gente viu na aula passada. Se valor menor que 10, né? Por que eu repeti isso aqui? Porque eu só vou imprimir também se ela for menor do que 10. Então também precisa de estrutura condicional aqui para poder imprimir valor. Se o valor for menor que 10, ou seja, 5 é menor que 10, então o que eu faço? Imprima 5. Aí ele termina aqui, ele volta para o fim, né? Daqui da estrutura condicional e volta para o fim do enquanto. Só que o enquanto, ele só vai sair do enquanto ele só vai sair do enquanto quando ele for maior do que 10, né? Maior ou igual a 10. Ele é maior ou igual a 10? Não, ele é menor do que 10, ou seja, 5 é menor do que 10, ele volta para cá. Eu coloquei agora 3, né? Leia valor 3. 3 é menor do que 10? Então o que ele faz? Ele imprime e volta. Ou seja, ele vai ficar nesse ciclo indeterminadamente, até que ele seja um valor maior ou igual a 10. Digamos que eu coloque 10 aqui, né? 10 é menor do que 10, né? Eu coloco aqui, ó, 10, né? 10 é menor do que 10, então ele já não imprime aqui. Já não imprimiu. Ele vem para o fim em si, né? E chega no fim enquanto. No fim enquanto ele faz a verificação para voltar para cá, né? No caso ele volta para cá primeiro. O valor, que agora já é 10. 10 é menor que 10? Não. 10 é igual a 10. Então ele já pula para cá para o fim em si e para o que vem adiante, né? No caso, como não tem nada aqui depois do fim enquanto, ele vem aqui para o fim início e termina o programa. Então esse aqui seria o exemplo básico de estrutura de repetição indeterminada, no caso enquanto ou while. E aí ele vai executar a instrução enquanto ela for atendida, né? A partir do momento que ela deixar de ser atendida, ela já não executa, ela já passa para o restante do programa. E aqui, né, é basicamente a explicação do que eu já falei, né, que é para que ele vai repetir enquanto aquela condição for atendida, e quando ela deixar de ser atendida, ele vai deixar de repetir naquela estrutura de repetição determinada. E uma curiosidade com relação àquilo é o loop infinito, que inclusive eu coloquei aqui no slide que eu falei sobre a complexidade da estrutura de repetição determinada, né? Ela pode causar um erro, né, chamado loop infinito, ou seja, ela pode ficar infinitamente nessa estrutura de repetição e nunca mais sair daqui. Pode acabar o mundo, ela não vai sair daqui. Nesse caso aqui, não tem loop infinito, né? Pode ser assim, pode ser que ele demore bastante, mas não é um loop infinito. O que acontece com o loop infinito? O loop infinito, ele não vai sair nunca, ou seja, não há possibilidade de que você saia daquela estrutura de repetição. Aquele programa ele só vai ser finalizado se você encerrar ele, né, de forma proposital. E aí o loop infinito ele é caracterizado pela ausência da possibilidade de provocação da saída da estrutura de repetição. Isso aqui é um loop infinito. Eu tenho aqui valor, né? Valor do tipo número inteiro, valor recebe 1. Beleza. Eu tenho aqui, enquanto o valor é igual a 1, faça. Ele vai escrever aqui, eu estou no loop infinito. Vai voltar para o enquanto, né? Para aqui, para o fim, né? Volta para cá, valor continua igual a 1. Por quê? Porque não houve alteração da variável valor, né? Ou seja, ela não saiu do valor 1. Então ela vai continuar infinitamente, indeterminadamente,
nesse valor aqui, no caso o valor 1, isso aqui é o loop infinito. Devemos ter muito cuidado na hora de trabalhar com estruturas de repetição indeterminada e para não acontecer esses loops infinitos, né? Eu tenho aqui a estrutura de repetição com mais de uma condição. Eu tenho aqui quando você utiliza, no caso, operador relacional, né, unindo, né, uma ou mais condições. Ou seja, eu posso colocar, assim como nas estruturas condicionais, né, ele segue o mesmo escopo. Ou seja, da mesma forma que eu coloco nas estruturas condicionais, eu vou colocar aqui no meu parâmetro da estrutura de repetição, né, no caso do while, do enquanto. Eu tenho aqui, ó, enquanto o valor 1 for maior que 34 e valor 2 for menor do que 75, eu tenho aqui duas variáveis distintas, né, valor e valor 2. Enquanto ela for maior que 34, uma, né, enquanto a outra for menor do que 75, ele vai fazer um determinado conjunto de operações, né, que eu vou predefinir, né, e coloco aqui meu fim enquanto para terminar ele. Ou seja, eu posso colocar mais de um operador lógico, né, no caso mais de uma condição aqui, né, com operadores lógicos, na minha estrutura de repetição determinada. E eu também posso alterar a forma que ele verifica as condições na estrutura de repetição. Eu não preciso deixar que a estrutura de repetição verifique a condição apenas no começo. Eu posso fazer com que ela faça também no fim. Ou seja, eu tenho que, enquanto a condição, isso aqui foi o que a gente aprendeu. Enquanto uma condição for feita, né, ela vai, né, fazer aqui, depois ela vai terminar e voltar para cá. Se a condição ainda for aceita, ela vai continuar até que ela não seja mais aceita, né? Qual é a diferença aqui para isso, né? Eu já começo fazendo alguma coisa e verifico a condição no fim dela, né? Ou seja, se eu estou aqui no meu programa, né? Viu aqui sendo executado. Quando eu chego no enquanto, ele já verifica logo de começo aqui se a condição aceita. Se a condição não for aceita, ele já nem executa. Ele já pula para a próxima linha e vai continuando. Aqui não. Se eu chego aqui, ele faz pelo menos uma vez. Se a condição, no caso, não for aceita, for uma condição inválida, ele pelo menos executou uma vez. Então essa é a diferença de você executar a instrução no começo e no fim. No fim você executa pelo menos uma vez, para depois ele verificar se ele continua ou não naquela estrutura de repetição. E aqui vemos a diferença de como isso aqui funciona na linguagem C e na linguagem Pascal. É um pouquinho diferente. O conceito é o mesmo. O conceito é, você vai entrar aqui e vai fazer pelo menos uma vez, o bloco de instrução aqui, ele vai ser executado pelo menos uma vez e vai ser, né, no caso, verificado no fim dele, né, para saber se ele vai voltar ou não. Só que a diferença é, na linguagem C, né, eu tenho aqui um faça enquanto a condição for verdadeira. Enquanto que no Pascal é repita alguma coisa, né, até que a condição seja verdadeira, ou seja, você inverte o papel na linguagem Pascal, tomando o C como referencial. E aí o que acontece? Você vai falar aqui, ó, faça determinado conjunto de instruções, enquanto, digamos, que a condição seja menor do que 10. E aí ele vai, né, executar aqui, vai repetir enquanto ela for menor do que 10. Já no Pascal não, no Pascal é repita até que ele seja o que? Maior ou igual a 10. Ou seja, ele vai ser o inverso disso aqui na condição, mas o conceito é o mesmo. No C, a gente vai usar aqui, ó, do, né? Ou seja, faça isso aqui, while, enquanto faz isso aqui. No Pascal não, no Pascal a gente vai usar aqui o repeat, né? Que são as palavras reservadas, vai fazer alguma coisa, until. Aí quando a gente bota aqui until, que seria mais ou menos no inglês, até que, ele vai executar aqui até que essa condição seja verdadeira. Ou seja, ele vai repetir aqui enquanto a condição for falsa. Aqui ele vai repetir enquanto a condição for verdadeira. E para resumir aqui, estrutura de repetição, né, eu tenho uma determinada, que ela vai sempre automaticamente colocar que a variável seja igual a ela mais 1, ou seja, ela vai incrementar em 1 aquela variável. E vai sempre perguntar, chegou ao fim? Se não chegou ao fim daquele incremento, né, daquela faixa de valores que eu coloquei, de 1 a 10. Se ela não chegou até o fim, né, que é o 10, ela vai continuar fazendo o que tem que fazer, vai incrementar em 1, ou seja, será 1 vai passar a ser 2, será 2 vai passar a ser 3, até que ele chegue em 10. Chegou no 10, ele não vai ser 11, ele vai sair da estrutura de repetição. Na indeterminada, ele vai, né, executar aqui o loop, né, ele vai continuar fazendo até que aquela condição seja falsa.
E a indeterminada com loop finito, o que acontece? Eu tenho uma condição aqui que nunca vai ser falsa, ela vai ser sempre verdadeira, vai estar sempre sendo executada, e eu não vou ter aqui um ponto de parada na minha estrutura de repetição determinada, ou seja, ela vai estar eternamente sendo executada.